Por que que os 3 dias de trevas acontecem? Por que que Deus derrama a sua ira sobre a terra? A primeira vez que isso aconteceu foram nos dias de Lúcifer, quando Deus destruiu a primeira terra antes da criação de Adão. E a outra vez que isso aconteceu foi nos dias de Noé. E me parece que isso sempre acontece pelo mesmo motivo. A inversão do campo magnético da Terra. Deus derruba o domo, tem 3 dias de trevas. Isso parece que sempre acontece pelo mesmo motivo. Vamos dar uma olhada no que estava acontecendo nos dias de Noé. Gênesis 6, versículo 2 diz assim: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Olha o versículo 4. Ora, naquela época e também algum tempo depois haviam néfilins, ou gigantes na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Nos dias de Noé, o livro de Gênesis nos conta que desceram os filhos de Deus, os anjos na terra, escolheram mulheres, tomaram para si e então fizeram filhos com ela. Isso é descrito também no livro de Enoque, é um livro apócrifo. E ali nasceram gigantes, que eram chamados no mundo antigo de néfilins. Muitas pessoas diziam que não é possível que nesse texto sejam anjos, porque os anjos não podem fazer filhos. Citam lá o que Jesus disse, que no reino de Deus nós seremos como os anjos que não se casam. Mas Jesus ali se referiu aos anjos de Deus. O que você precisa entender é que anjos podem se materializar. Lá em Gênesis descreve que quando os anjos foram falar com Abraão, que iriam destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, os anjos estavam materializados. Abraão fez para eles bolo, comida, matou um boi e eles comeram como qualquer pessoa comum. Se um anjo pode se materializar a ponto de comer comida, também pode fazer outras coisas. Sabemos que todo o pecado atrai a ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Sodoma e Gomorra recebeu a ira de Deus por causa das suas transgressões e porque toda aquela cidade havia se corrompido. Mas existe uma coisa que traz a ira de Deus sobre o mundo, sobre toda a terra, que é a mistura da genética. Aqui em Gênesis 6, desceram anjos, engravidaram mulheres e nasceram gigantes, os néfilins. Essa contaminação perverte a terra toda e por isso ela traz a inversão magnética e o juízo sobre toda a terra. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Enoque, o que disse Enoque sobre essa situação dos gigantes. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. Enoque 7, versículo 1. O livro de Enoque narra que 200 anjos desceram à terra, liderados por um anjo chamado Samiasa. E então engravidaram mulheres, fizeram nelas filhos e ensinaram aos homens a extrair pedras, metal, minério, ensinaram magia, astronomia, ensinaram as mulheres a usarem maquiagens, roupas, feitiços e tantas outras coisas. Isso causou uma perversão terrível em toda a terra. Noé, sendo a única família que não tinha se pervertido, nem fisicamente, moralmente, nem geneticamente, foi a família preservada na arca. Este é o motivo do dilúvio. Mas por que então que o Senhor tem nos avisado que está vindo uma próxima inversão magnética? Para entendermos o porquê ela vai acontecer novamente, temos que entender também por que ela aconteceu há 500 anos atrás, como dizem os índios. Nessa história, o branco não conta pra você não. Ele não conta a história que era do céu,
Mais 500 anos passados, que aconteceu? Caiu o céu do cima do povo, matou. Este aqui é um mapa de Urbano Monte, ele data de 1587. Vou abrir aqui. O que é incrível nesse mapa é que ele demonstra uma terra plana e a Antártica, que é esta borda que está em volta aqui, não está congelada, não tem gelo na Antártica. É um mapa muito surpreendente. Mas esse aqui é um mapa. Você dando um zoom aqui, podemos identificar aqui o Brasil. Vermelho é justamente porque está quente, né? Quando nós descemos pelo Brasil, nós encontramos aqui, ó, perto da Terra do Fogo, uma região marcada como região de gigantes. Mas se os gigantes morreram no dilúvio, por que há 500 anos atrás ainda haviam gigantes na Terra? Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. E muitas pessoas podem falar, isso aqui é mitologia. Gente, não é mitologia. Urbano Monte era um navegador, trabalhava para o rei, e foram coisas que eles realmente avistaram. Mas vamos descer mais um pouquinho aqui, em direção à Antártica. O que nós vemos aqui? Além da borda da Antártica, podemos ver sereias. Podemos ver aqui outras misturas genéticas que são chamados híbridos, né? Mistura de homens com animais, tanto marinhos quanto terrestres. Estamos aqui na Antártica. Observe que toda a Antártica não está congelada. Estamos dando a volta aqui nela, ó. Mais sereias, e aqui nesse caso é um homem, é um sereio. Estes são os híbridos, quando os demônios misturam a genética humana com a genética de animais. E tem muitos por aqui. Isso não é folclore. Temos aqui um centauro. É um centauro caçando. Mais misturas genéticas aqui, ó. Parece meio dragão, meio polvo, lagarto, alguma coisa assim. Misturado com seres humanos. Se você der uma olhada em todos esses continentes do centro, você não vai achar seres míticos, nem híbridos, nem gigantes e nem néfilins. Você encontra animais normais. Mas o mundo antigo tinham muitos animais mitológicos. Os gregos falam sobre eles, a mitologia grega. A questão é, tanto os gregos quanto este mapa de Urbano Monte está certo. Há 500 anos atrás
houveram novamente Néfilim sobre a terra, tanto híbridos, que é a mistura de animais, quanto gigantes, quanto os mestiços. Então Deus causou ali uma inversão magnética dos polos, e nessa inversão todos esses seres mitológicos, como também os gigantes, morreram. E Deus congelou toda a Antártica, Deus congelou a borda. Me pareceu num primeiro instante que todos esses Néfilins estavam fugindo do centro dos continentes, indo para a Antártica. Justamente porque nos tempos bíblicos Deus sempre perseguiu os Néfilins e sempre ordenou ao seu povo que eles fossem mortos. Observe lá os filisteus, os jebuseus, os cananeus, todos eles eram descendentes de Néfilim, e a ordem de Deus era que eles fossem mortos. Então, num primeiro momento me pareceu que eles estavam fugindo do centro dos continentes e indo para a borda. Então Deus congelou toda essa borda para que eles fossem mortos. Mas, olhando outros mapas, eu acabei percebendo que eles não estavam fugindo para a borda, mas eles estavam entrando na nossa borda. É aqui que a coisa começa a ficar mais complicada.